Povo de Deus, boa noite. Que a paz esteja convosco, amém? Como o pastor Pompeu já adiantou, o motivo de eu subir no púlpito hoje é um tanto desagradável, mas faz parte, necessário, né? Para quem me conhece, eu sou o pastor Max, para quem não me conhece, também. Mas a gente tem visto muitas pessoas novas na igreja e no último café de sexta-feira, café de integração, tinham 30 pessoas daqui, das quais eu conhecia muito poucas mesmo. Mas glória a Deus por isso. E quem é o pastor Marx? O pastor Marx é bacharel em Direito, bacharel em Ciência Política, com especialização em Direito Constitucional e Direito Administrativo Público. Eu sou servidor público municipal há 15 anos. Tive a oportunidade de trabalhar no gabinete do prefeito Luiz Roberto de Oliveira, Luizeira, por 7 anos, no gabinete do prefeito Renato Gama Lobo, por 4 anos, e 1 ano com o atual prefeito. Desde então, eu fui cedido à Câmara de Vereadores, até que venham os concursados, né? E eu vou estar emprestado lá até esse período. Mas tudo isso, para mim, hoje, é até um tanto insignificante. Assim como Paulo falou em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, o que hoje eu considero realmente algo de valor é servir a Cristo. E algo que tem me trazido mais realização é cumprir o propósito do Senhor, como pastor dessa casa, amém? Mas vamos lá. Surgiu uma denúncia num grupo de WhatsApp chamado São Chico Notícias. Um grupo com algum número relevante de participantes. E na última segunda-feira, dia 22 de abril, por volta das 14h30, surgiram os seguintes comentários. Recebi uma denúncia aqui, dizem as pessoas lá, mas não posso acreditar. Dizem que a prefeitura que limpou o novo terreno da Igreja Arca levou o aterro. Já mandamos fotos e vídeos para o Ministério Público. Isso que dizia. E mais uma série de mensagens. Eu acho que 5 minutos depois, no máximo, recebi várias mensagens, recebi ligações, recebi vários prints dessa conversa de WhatsApp, vários. Não foi nenhuma nem duas pessoas, foram muitas que mandaram os prints dessa conversa, desse grupo. E é sobre este fato que eu venho hoje prestar esclarecimentos a todos os membros da igreja. É de conhecimento de todos que nós adquirimos um terreno que fica bem próximo daqui, né? Uma área de 4.509 metros quadrados, que fica entre a travessa Anísio Ferreira da Conceição e a via pública Aurélio Maia, com parte da testada do imóvel para a rua Dom Fernando Trejo, né? E com fundos para a escola Carlos da Costa Pereira, né? Escola da pracinha aqui, né? Isso. Foi adquirido numa transação assim bastante trabalhosa, durante o dia 17 de janeiro até 25 de janeiro, né? Foram sendo depositados os valores, porque uma área de terra que envolve praticamente 50 herdeiros, então é um trabalho bastante complexo. E essa área foi adquirida no valor de R$ 950 mil. Adquirida por quem? Pela Amor, Remissão, Comunhão e Adoração, Arca Comunidade Cristã, registrada no CNPJ 32.523.833.000, ao contrário, dígito 23. Então, essa área não pertence ao pastor Pompeu, não pertence ao pastor Max, não pertence apenas à liderança dessa igreja, não. Este imóvel pertence a todos os membros. Esse imóvel é da igreja, é registrado em nome da igreja. A aquisição desse imóvel foi feita assim a esmo? Não. Nós tivemos uma Assembleia Geral Extraordinária no dia 24 de novembro de 2023, que autorizou, por unanimidade de todos os presentes, a aquisição desse terreno. Então, nada foi feito às escuras. Quando da
da tramitação dessa aquisição, nós ficamos, então, sabendo que esse imóvel possuía quase R$30 mil de dívidas em IPTU, que para nós regularizarmos o registro do imóvel, nós precisaríamos recolher um outro tipo de tributo chamado de resgate foreiro, o qual teria mais ou menos entre 50 e 70 mil reais, esse tributo. Ou seja, o imóvel que nós estávamos adquirindo ali naquele momento tem uma dívida junto à Fazenda Pública de mais ou menos R$100 mil. Mas, diante disso, surgiram duas situações. A primeira, existe uma ocupação irregular dos imóveis de um lado da propriedade que nós adquirimos. E o que acontece? Pode colocar a imagem lá para mim do terreno? Aqui está a imagem do terreno, toda essa área aqui, travessa Anísio, aqui Rua Aurélio Maia, e aqui existe uma ocupação irregular. Essa parte pertence à matrícula a qual nós adquirimos. Essa é a primeira situação. Se nós vermos a Lei 803, que vai estar lá na outra apresentação, comprova que realmente aquela ocupação ali ela é irregular. A Lei 803, essa da Travessa Anísio, né? Acho que é a outra, isso, a 555. A rua a qual nós nos referimos, ela inicia lá na Rua Ângelo Brem. Eu acho que é justamente a rua que passa do lado da casa do Dudu, né? É Dudu, não é? Atravessa a Rua Vicente de Souza e termina na divisa das terras de João Maia Moreira, que é justamente de quem nós adquirimos esse terreno. O terreno pertence hoje aos herdeiros de João Maia Moreira. Isso faz com que, mais que comprovado, dali em diante, aquele trecho todo é uma ocupação irregular. Mas existem imóveis ali que fazem, então, testada para essa parte da via que está irregular. Então, aconteceu o seguinte: para nós abatermos a nossa dívida com a Fazenda Pública, existe uma possibilidade, por lei, chamada dação em pagamento, que é a Lei 69 de 2001. Isso nos permite saldar parte da nossa dívida se nós doarmos para o patrimônio municipal essa parte ali da ocupação irregular. Essa área hoje seria de 1.085 metros quadrados. 1.085 metros quadrados é praticamente quase um quarto do imóvel que nós adquirimos. Então, se nós pagamos 950 mil no imóvel todo, um quarto do imóvel custa praticamente 237 mil reais. Então, nós estaríamos passando ao patrimônio municipal 237 mil reais em bem, né, porque hoje em dia é só através de bem imóvel. Lei 69 aqui, dação em pagamento. A redação atual diz que você pode fazer dação em pagamento por bens imóveis, para saldar dívidas, né, junto à Fazenda Pública Municipal. E é isso que nós pretendemos fazer. Isso já foi protocolado junto à Prefeitura? Não, ainda não. Por quê? Porque, para isso, nós precisamos realizar duas situações primeiro. Primeiro, o levantamento topográfico da área que vai ser doada e da área remanescente. Depois, a área que vai ser transferida para o patrimônio municipal precisa ter a avaliação de, pelo menos, avaliação de 3 imobiliárias, para, então, nós protocolarmos isso. E nós estamos na fase de finalização do levantamento topográfico, para, então, de fato, existir um processo de dação em pagamento junto à Prefeitura Municipal. A segunda situação é que existe uma tubulação na área útil do terreno. Com os problemas de drenagem, que já é de conhecimento público,
aqui do bairro Acaraí, foi feita uma obra ali de tubulação para tentar sanar esse problema e ficou dentro da área que nós adquirimos. Então, a Prefeitura Municipal se comprometeu em tirar isso de dentro do terreno e colocar na via adjacente. Para isso, realmente, o maquinário da Prefeitura adentrou a propriedade e fez a supressão da vegetação, para tentar arrumar essa questão da tubulação. E, estando ali com o maquinário, acabou tirando o restante da vegetação que estava no terreno. Isso é ilegal? Esse fato é ilegal? Não, esse fato não é ilegal. Nós temos, pelo menos, 2 leis municipais que dizem que a Prefeitura pode tomar esse tipo de atitude. É a Lei 839 de 2009. Consegue colocar lá para nós? Diz assim: autoriza a Prefeitura Municipal a proceder à limpeza de terrenos baldios particulares na forma que dispõe e dá outras providências. Existe uma lei municipal que autoriza a Prefeitura a limpar terrenos baldios. Claro que depois ela pede uma contrapartida, né? Ela lança uma nota de cobrança. Existe um decreto regulamentando essa situação, que diz que a Prefeitura cobra o valor de uma UFA, ou seja, de uma unidade fiscal de arrecadação, que hoje equivale a R$ 2,70 por metro quadrado. Da área que nos cabe, né, a área remanescente, 3.424 metros quadrados, hoje essa taxa, né, estaria em torno de um pouco mais de R$ 9.000. Assim, perto dos 237 que nós vamos estar transferindo para o patrimônio municipal, é um valor ainda que está muito abaixo. E, de forma alguma, nós queremos zelar o patrimônio público ou fazer uso indevido do erário público. Então, nós nos comprometemos, sim, a juntar esse valor à nossa dação em pagamento. Sobre a questão dos aterros, que diz que ainda a Prefeitura aterrou. Uma outra mentira que foi contada. Por quê? O barro que ali foi depositado, parte dele, praticamente 80 carradas, foram doados pela empresa Oceânica, que tem um empreendimento às margens da BR-280, onde aconteceu um deslizamento. Eles eram obrigados a remover aquele barro, e removendo o barro, eles nos doaram e colocaram ali com maquinário próprio. Isso, com os caminhões deles. O restante do barro veio do empreendimento TGSC e foi transportado pela empreiteira que faz as obras do TGSC, empreiteira Tucumã. E depois, uma outra máquina esteve ali no local, fazendo, então, todo o trabalho de aterramento para espalhar aquele barro, que foi prestado pela empresa Jair de Carvalho Aterros, que nos custou R$ 2.000, inclusive a nota fiscal está ali, nota fiscal 233, saiu em nome da igreja, pago pela igreja, a nota fiscal, o PIX, né, que saiu da conta da igreja, conta do Santander, que trata justamente daquelas ofertas do terreno. Então, nós queremos o quê? Tranquilizar os membros. Se alguém falar alguma coisa, ou se ouvirem falar sobre isso, né, na segunda-feira passada deu muito burburinho realmente, mas nós queremos tranquilizar a igreja que nada de ilegal foi feito, apesar de fazerem denúncias contra nós. Mas antes de nós repudiarmos qualquer denúncia, nós queremos passar algumas informações para os membros da igreja, para terem ciência do que é a comunidade, a Arca Comunidade Cristã. O que é? Nós, sem precisar de nenhum reconhecimento público, de nenhum título ou de nenhum apoio do poder público, né, a Arca Comunidade Cristã já investiu mais de R$100.000 em obras missionárias e assistenciais, em menos de 6 anos. E alguns levantamentos para passar para os irmãos. A gente não se vangloria disso, a gente coloca isso na nossa prestação, mas a gente não espalha esse tipo de dado, mas hoje se faz muito necessário nós falarmos a forma com que a igreja trabalha. Ofertas missionárias e evangelísticas
que possibilitaram pessoas ir fazer missão, já foram investidos mais de R$40 mil. Custeio com internações em centros de recuperação, já foram investidos mais de R$5.500. Em assistência social, com custos de aluguel, contas de energia de água e luz, reformas residenciais, medicamentos, exames, próteses dentárias, casamentos no civil, a igreja já investiu mais de R$38 mil. Com ação social em geral, já foram R$18 mil. Isso somam R$101.401,09 até o mês de março passado. Sem nenhuma ajuda do poder público. Os dízimos e as ofertas de todos nós possibilitaram todas essas ações. E com tudo isso aqui que nós apresentamos, com a ação social que a igreja tem desenvolvido, realmente, nós não temos o porquê esconder de ninguém. O prefeito municipal realmente esteve aqui na Arca Comunidade Cristã, não foi num culto, ele não subiu no púlpito da igreja, ele esteve aqui visitando a ação social. Ele veio no dia da ação social, quando nós atendemos as 15 famílias que nós adotamos pelo período de 6 meses, ele veio aqui visitar a ação social. E, pasmem, em todo esse tempo, o primeiro político que se dignou a conhecer o nosso projeto assistencial. Até hoje, nenhum mais. Nenhum mais. E eu quero, aqui, depois de apresentar todos esses dados para os senhores, para os irmãos, lamentar que tudo isso foi uma retaliação política, porque o que chegou aos nossos ouvidos é que foi feito por determinado pré-candidato a vereador. Lamentável. Lamentável que a política na nossa cidade tenha atingido assim níveis tão baixos e mesquinhos. Lamentamos muito isso, muito mesmo. Porque pessoas que não nos conhecem, ou que desconhecem a nossa relevância como igreja, se acharam no direito de levantar calúnias contra nós. E hoje aqui, não é uma questão de defesa, mas uma questão de colocar na mesa as verdadeiras informações. A gente precisa estar munido dessas informações. Em segundos, tentaram desmoralizar os nossos quase 6 anos de história, de trabalho diário e incansável e de desgaste. Mas uma coisa eu garanto para vocês: não irão manchar a nossa história. Não irão manchar a nossa conduta. Não irão manchar. Pseudos políticos estão mirando as suas ambições e os seus interesses sórdidos e politiqueiros, e estão tentando ignorar nossa relevância enquanto igreja. Mas nós não vamos permitir isso. Nós não vamos permitir isso. Hoje, nós somos aqui aproximadamente 350 pessoas. Nós somos praticamente 100 famílias que fazem parte dessa igreja, além de frequentadores e visitantes. A minha pergunta é: a quem de nós estão tentando atingir? A quem de nós estão tentando atingir? A igreja ela é composta de cidadãos livres. Aqui nunca se impôs cabresto, jugo ou imposição, ou ninguém exerceu aqui até hoje abuso do poder religioso. Isso nunca aconteceu. Por isso, qualquer pastor, presbítero, diácono, cooperador, membro, enquanto cidadão, são livres para exercerem a sua cidadania democraticamente e levantar a bandeira política que bem entender correta. Nós nunca colocamos nenhuma imposição. Você é livre para escolher, mas daquela porta ali para fora. Porque a imagem da Arca Comunidade Cristã, enquanto igreja, ela permanecerá incólume. Mas nós vamos estar cientes a partir de agora
da palavra dita por Jesus Cristo e registrada no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Que quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Nós temos um candidato, sim, nós temos um governante, e ele se chama Jesus Cristo. Nós temos um partido, sim, que se chama o Reino de Deus. E a Arca Comunidade Cristã, ela nunca dependeu de favores políticos, nunca. Mas sempre dependeu única e exclusivamente da graça do Senhor Jesus, da misericórdia e do favor de Deus. Nós nunca mendigamos favores políticos. Nunca mendigamos favores políticos. E eu peço que Deus tenha misericórdia da nossa cidade e nos livre de políticos mal intencionados. Eu peço que vocês divulguem essas informações e que possam chegar até os ouvidos de quem nos denunciou em relação a todas essas questões do terreno. Nós estamos prontos a prestar qualquer tipo de informação, como nós prestamos já nesse momento. E que Deus nos abençoe. E eu quero agradecer vocês e que nós possamos estar atentos a todo o pleito eleitoral. Amém?